Olá pessoal, meu nome é Israel e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a biblioteca Mediator. Bom, muita gente tem ouvido falar aí sobre a arquitetura CQRS, que basicamente aí segrega o lado da escrita do lado da leitura, tá legal? Que em aplicações mais complexas essa separação acaba sendo muito benéfica, tornando o código muito mais simples de dar manutenção, evoluir e ficando ele muito mais organizado. Bom, nesse modelo de separação que a gente tem, ah, é claro que a gente define as mensagens que são criadas, onde a aplicação vai encaminhar, ora, um comando para poder fazer a criação de um pedido, ou do outro lado, eu posso gerar uma mensagem pedindo que ele me traga todos os pedidos realizados para o meu código. Em ambos os cenários, em ambos os lados, eu tenho classes que determinam quais são os tipos dessas mensagens, quais são as propriedades, o que ela retorna. E do lado de lá, eu tenho os tratadores dessas mensagens, que no caso do local do lado da escrita, ele vai extrair as informações da base de dados, vai poder carregar, muito provavelmente através de um ORM, executar as ações que nós estamos querendo e devolver isso para a nossa base de dados relacional, base de dados NoSQL, e aí depende do que cada um está utilizando. E do lado da escrita, o tratador basicamente é o responsável por extrair as informações da base de dados otimizado para aquela necessidade, para aquela tela que está sendo visualizada ou para aquele relatório que está sendo impresso. Tá? A forma como você extrai essas informações da base, você pode inclusive utilizar o RM, mas a ideia é que você recorra a uma biblioteca mais leve, como por exemplo a um Dapper ou até mesmo a ADONet puro, se for o caso. Legal. Para que todo esse mecanismo funcione de mensagem indo, sendo executada e voltando, ah, esse mecanismo todo acaba sendo necessário a criação dele, tá legal? Então, além da preocupação que nós temos em criar as mensagens, os seus tratadores dessas mensagens, que é praticamente o código que vai ser executado quando aquela mensagem foi disparada, a gente tem ainda a obrigação de criar, de pavimentar toda a estrada para que essas mensagens caminhem até o tratador, sejam processadas e me devolvam o resultado caso seja necessário. Essa biblioteca Mediator tem como finalidade trazer para a gente toda essa parafernália para fazer essas mensagens saírem do meu cliente, chegar até o destino, ser executada e devolver o feedback para a gente, tá legal? Isso tudo sendo executado em memória. Tá? Bom, a ideia aqui, para poder exemplificar para vocês, é ter uma aplicação extremamente simples no modelo de e-commerce para entender a utilização dessa biblioteca. Até dando um passeio aí pela API e alguns recursos que ela fornece para a gente. Legal. Para poder entender a nossa aplicação, a gente tem aqui uma aplicação que basicamente é uma vitrine de produto, que tem aqui dois produtos disponíveis para compra, que é um monitor e um mouse, tá certo? Quando eu clicar no link de cada um desses produtos, ele vai me detalhar o produto, quais são as características do produto, e eu posso falar quantos produtos eu quero comprar. Quero comprar 10 produtos, 10 mouse. E aí eu dou e aperto o botão comprar, ele gera o pedido aqui para mim. Tá certo? Bom, como base de dados aqui, por exemplo, eu estou usando SQL Server, onde eu tenho aqui a tabela produto, que ele lista para a gente os produtos, a tabela de pedido e item do pedido, e a tabela de nota fiscal, que é quando o pedido de fato é concluído, efetivado, a nota fiscal do respectivo produto, do respectivo pedido acaba sendo emitida para a gente. Legal. Bom, qual que é o primeiro passo aí? Antes de começar a entender o mediator propriamente dito, vamos explorar aqui os modelos. Então, da mesma forma que nós temos a base, nós temos aqui a classe pedido, que basicamente tem o código do pedido, que é esse ID, o total, que é o valor total do pedido, e os itens que vão sendo adicionados ao pedido, e por fim, a data em que o pedido foi criado. A cada item adicionado no pedido, ele joga na coleção interna e incrementa aqui
o nosso total do pedido. E o item do pedido nada mais é do que umas classes simples que guardem no seu interior o produto adquirido, a quantidade desse produto e tem o valor total, que é o valor do pedido vezes a quantidade comprada. Nenhuma complicação aqui. Muito bem, eu tenho a classe produto, que ele tem aqui o ID do produto, a descrição, valor e imagem do produto, tem uma classe extremamente simples, tá legal? A nota fiscal que eu tenho o código da nota, a data que a nota foi emitida e o valor total da nota, tá bem? Nada muito complexo. Por fim, essas classes, elas precisam ser armazenadas numa determinada base de dados, que no nosso caso é SQL Server. Como que a gente vai fazer essa persistência e essa extração dos dados? A gente está criando aqui o padrão repositório e a gente está recorrendo aqui ao ADONet tradicional, tá legal? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, buscar um produto pelo seu ID, que a gente usa esse no detalhamento do produto, a gente está fazendo a query aqui no SQL Server, procurando aquele produto por aquele ID, percorrendo os produtos, que nesse caso vai ser um só, preenchendo a classe produto e retornando ela para que ela seja exibida na view. Tá? Então, todo o resto aqui desses repositórios recorre diretamente ao ADO. Claro que aqui o ideal talvez seja utilizar Dapper, Data Access Application Block, enfim, qualquer outra camada de acesso a dados que você julgue de fácil utilização e que você já esteja familiarizado e possa rechear o interior desses métodos com o uso dela, tá legal? Aqui, para efeitos de exemplo, tentei ser o mais simplista possível. Legal. Então, a gente já explorou os nossos modelos. Agora, a gente precisa fazer toda a configuração no Startup. Lembrando que isso aqui é uma aplicação ASP.NET Core, tá legal? Aqui, na nossa classe Startup, tem a configuração padrão aqui do ASP.NET. Aqui na parte da configuração dos serviços, eu estou adicionando o caching, adicionando MVC. Estou jogando aqui no nosso gestor de dependências do ASP.NET os nossos repositórios. Tá legal? Depois disso, nós temos a implementação dos repositórios, repositório de notas fiscais, a sua interface. E aqui, um pouquinho mais para baixo, a gente tem esse método de extensão que é Add Mediator. O que a gente está falando aqui? Nós estamos pedindo para ele fazer a configuração no pipeline do ASP.NET, ele incluir na execução do ASP.NET, melhor dizendo, o Mediator. Tá legal? Então a gente vai entender daqui a pouquinho o que esse cara vai fazer durante a execução das nossas requisições. Legal. A gente começar a olhar aqui, uma aplicação ASP.NET MVC, onde está toda a mágica do negócio? É no interior do controller, no interior do controller que tem as suas ações. A gente vai começar a perceber aqui que as nossas ações elas vão ser cada vez mais enxutas e a finalidade é justamente essa, tornar os nossos controllers cada vez mais simples, mais enxuto, para que a gente consiga externalizar toda essa regra em classes que independam da tecnologia que a gente esteja usando aqui, que nesse caso é o ASP.NET. Para quê? Para conseguir depois ter um reaproveitamento. Se amanhã eu quiser usar esse mesmo código, esse mesmo tratador, por exemplo, numa aplicação console, eu vou conseguir utilizar com uma e tentar maximizar a reutilização desse código, tá legal? Então, o que acontece? Vamos começar aqui pela loja. A loja, que é o nosso controller, ele tem basicamente duas ações, uma chamada vitrine e a outra chamada detalhes. Quando a gente abre a aplicação, roda a aplicação, a primeira tela que apresenta aqui para a gente é a vitrine dos produtos, que ele lista para a gente os produtos disponíveis na loja, tá certo? Que são aqueles dois produtos. O que acontece? Aqui nós estamos recorrendo à base de dados, mas notem que o nosso controller ele acaba sendo extremamente simples. A implementação da nossa ação ela é extremamente simples, ela tem simplesmente uma linha, uma única linha. E o que a gente está falando? Quando chegar uma requisição no meu método vitrine, eu
peço para o Mediator e falo o seguinte, olha, está chegando uma requisição na vitrine, me retorne esses dados. Na verdade, ele não sabe como retornar os dados. Na verdade, a gente precisa criar os tratadores de cada uma dessas respectivas mensagens. Tá? Então, vamos nos atentar a esse método por enquanto, que uma vez entendendo um, vai ficar muito mais fácil a gente evoluir para os próximos. Então, o que acontece? Se a gente chegar aqui à nossa classe vitrine, eu vou expandir aqui o Solution Explorer. A gente tem aqui uma pasta que eu criei chamada Features, que são funcionalidades da minha aplicação, loja, e eu criei aqui uma classe chamada Vitrine. Tá? C# puro. Notem que aqui eu implemento, ou melhor, né, eu só marco aqui com essa interface iRequest e digo que o resultado para essa requisição vai ser um enumerable da classe produto. Vale lembrar que essa classe iRequest está sendo provida para a nossa biblioteca Mediator, que ela está importada aqui em cima. Muito bem. Essa classe, essa interface, ela é simplesmente uma interface de marcação, que depois o próprio runtime do Mediator vai usar ela para poder descobrir quais são as ações que estão implementadas no meu projeto. Muito bem. Reparem que essa classe ela não tem nenhuma propriedade. Por quê? Como você já deve suspeitar, eu não preciso de nenhum parâmetro para poder executar, para poder retornar os produtos da vitrine. Tá? A própria query já vai me retornar o que está disponível para ser vendido. O tratador dessa consulta, dessa mensagem, na verdade, ele vai implementar aqui uma segunda interface, que é essa iAsync Request Handler. E ele vai dizer o seguinte, ele vai informar o seguinte para o pipeline. Olha, eu estou tratando as requisições para a classe vitrine, para a mensagem vitrine, e eu vou retornar, quando executado, um enumerable de produto. Então, obviamente, como você já pode perceber aqui, já tem uma correlação com essa request que nós vimos aqui em cima. Bom, a implementação dessa classe é extremamente simples. A gente cria o construtor com as dependências necessárias. A gente, obviamente, precisa do quê? Do repositório para extrair as informações. E eu já estou usando aqui o cache do ASP.NET. Para quê? Para que, numa segunda chamada, eu não vá até a base de dados novamente e extraia as informações. Eu já recupero ela do cache e já devolvo imediatamente para o meu cliente, sem pagar o preço da consulta. Bom, legal. A implementação, ela é uma implementação assíncrona. Tá legal? A própria interface já diz isso. Na verdade, toda a biblioteca Mediator, ela já é assíncrona. Por isso até que eles removeram o sufixo async dos métodos, tá legal? Porque ela já é completamente assíncrona. Legal. O que acontece? Aqui, os repositórios que a gente viu ali atrás, eles também foram criados com a sincronia em mente. Tá legal? Então, se a gente pegar aqui o repositório de produtos que a gente viu anteriormente, vocês vão reparar, deixa eu só chegar até ele, repositório de produtos, a gente está recorrendo ao Execute Reader Async. Para quê? Para que a gente possa ler de forma assíncrona. Tá legal? E aí, consequentemente, integrar ao todo o pipeline de ASP.NET e ter uma melhor reutilização das threads que servem à aplicação. Legal. Então, basicamente, aqui, implementação extremamente simples, não tem nenhuma mágica aqui. Eu estou verificando se já existe no cache. Se não existir, eu recorro à nossa base de dados, ao nosso repositório. Se os dados foram retornados, eu insiro eles no cache e devolvo ele para quem requisitou. Muito bem, se a gente voltar aqui no nosso controller loja, a gente aguarda o retorno dessa mensagem vitrine e aí, consequentemente, a gente devolve essa informação para a nossa view, que também está dentro da pasta features, loja, vitrine.cs.html. A view aqui é baseada em Razor, não tem segredo nenhum, basicamente é um for each pelo modelo e gerando os bullets ali com os produtos. Bom, aqui, antes da gente evoluir com o Mediator, vocês reparem,
já podem ter reparado que a gente criou uma estrutura aqui um pouco diferente do que a gente habitualmente vê em projetos ASP.NET MVC. A gente criou aqui uma pasta chamada Features. Para quê? Para que a gente consiga organizar as nossas classes, ou melhor, os arquivos relacionados a uma determinada região, uma determinada ação dentro do nosso projeto. Muitas vezes, isso é muito comum, por exemplo, quando a gente trabalha com WPF, a gente sempre tem a view e a view model junto. Se você cria duas pastas distintas e coloca todas as views em uma pasta e todas as view models em outra pasta, quando você precisa fazer uma alteração, muitas vezes, quando a gente precisa alterar a tela, a view, você precisa mexer na view model e vice-versa. Se elas estão em locais físicos distintos, você tem uma dificuldade enorme em fazer a alteração em uma, sair caçando no Solution Explorer onde está o outro arquivo. Enfim, dessa forma que nós estamos vendo aqui, a gente acaba organizando melhor. Ou seja, na loja nós temos a classe vitrine e a classe detalhes e as suas respectivas views, que quando a gente ajustar uma, muito provavelmente a view já vai estar do lado para a gente poder fazer o ajuste na visualização para o nosso cliente. Tá certo? É claro que para a gente poder fazer isso funcionar, a gente precisa implementar aqui um localizador diferente para view. Tá legal? Porque ele sempre vai procurar naquela pasta padrão, que é o quê? O diretório views na raiz do projeto, e não é isso que está acontecendo aqui. Mas também não tem segredo nenhum, basta a gente implementar essa interface, iViewLocationExpander, e depois configurar ela no startup do projeto. Consequentemente, a partir daí, quando a sua aplicação rodar, o ASP.NET vai procurar essas views dentro desse diretório físico, tá legal? Então não tem muito segredo aqui. Muito bem. Uma vez que esse mediator, uma vez que essa mensagem vitrine foi criada, o nosso tratador aqui, ele recebe o mesmo nome da mensagem com o sufixo handler. O próprio mediator vai fazer a busca dentro do nosso projeto, procurando por classes que implementam essas duas interfaces e vai relacionar essas duas. Vale lembrar que o mediator ele tem dois conceitos, tá legal? Um deles são as notificações, que elas podem ter vários handlers, tá legal? E eu posso ter as mensagens, que eu tenho sempre um único handler para tratar essa mensagem, que é o caso dessa vitrine que a gente está vendo aqui, tá certo? Bom, muito bem. Quando a gente roda essa aplicação em debug, se a gente colocar um breakpoint aqui no método handle e no nosso método vitrine aqui do nosso controller, quando a gente rodar, vocês vão reparar que a requisição vai chegar para a nossa ação, né? O sistema de roteamento do ASP.NET faz isso, aqui nada é responsabilidade do mediator, o próprio roteamento faz, entrega a requisição para a nossa ação dentro do nosso controller, e aí o nosso controller está encaminhando isso para o nosso tratador. Tudo isso por intermédio do próprio mediator, tá legal? Legal. Olha só, se a gente... Deixa eu só rodar aqui corretamente o debug. Olha só. Rodar novamente. Só enquanto ele faz a carga aqui. Só aguardar um minutinho. Carregando os módulos aqui. Bom, a requisição chegou aqui para a gente. Ó. Eu estou dentro do meu controller. O mediator foi abastecido aqui pelo próprio sistema de gerenciador de dependências do ASP.NET. Tá legal? E quando eu dou um F5 aqui para ir para o próximo passo, ele já localiza automaticamente a minha classe vitrine. E aí ele passa pela execução e retorna a coleção de produtos para a nossa view,
que renderiza ela em HTML para o nosso cliente. Bom, legal. Vale lembrar que naquele método addMediator que nós vimos aqui no Startup, quando a gente passa aqui o assembly para ele, que é o assembly onde a aplicação está, ele varre todos os tipos procurando por aquelas interfaces e faz a associação uma com a outra para que quando a requisição chegar para ela, ele consiga fazer o encaminhamento correto. Tá legal? Bom, se a gente conseguir, se vocês perceberam aqui, a classe de detalhes ela vai seguir exatamente o mesmo padrão. A única diferença é que quando eu quero saber o detalhamento de um pedido, quando eu clico ali em um dos pedidos, ele vai para a página de detalhes com a query string, tá legal? Com o ID do produto, do respectivo produto. Esse ID que está indo para outra página, está sendo entregue aqui para cá, e como que a gente faz para repassar esse parâmetro para a nossa mensagem, consequentemente para o nosso tratador? Bom, como você já deve suspeitar, basta a gente receber o parâmetro aqui como uma propriedade, criar uma propriedade aqui chamada produto ID. Eu já, para facilitar, já coloquei aqui no construtor, tá legal? E já abasteci a propriedade produto ID com esse parâmetro. De novo, eu tenho aqui a classe detalhes implementando a interface iRequest e ela vai retornar aqui a instância da classe produto. O tratador é a mesma coisa. Agora, substituindo aqui para detalhes e o produto, aqui não tem enumerable, porque aqui só vou retornar um único produto. Aqui, a mesma coisa, ou seja, o repositório de produtos mais o cache em memória. E, por fim, eu recorro ao repositório que também, de forma síncrona, extrai o nosso produto. Tá legal? E aí eu retorno para o nosso cliente com a informação. Tá legal? Aqui vem o ID, ele passa isso para o nosso controller e, consequentemente, encaminha via mensagem para o nosso tratador. Legal. O próximo passo aqui é o comprar. Tá legal? Eu quero comprar, então, 6 monitores. Quando eu aperto esse botão, agora eu vou para um outro controller, tá legal? Através de um método POST do HTTP. Então, qual que é o procedimento aqui? A gente vai agora, olha só, para um segundo controller chamado pedidos. Então, esse controller, ele recebe como parâmetro, o seu construtor, desculpa, o mediator, da mesma forma que acontece com o controller loja. E aqui, olha só, ele recebe como parâmetro um item de compra, que nada mais é do que uma classe extremamente simples, com duas propriedades, uma que é o produto que está sendo adquirido e a outra a quantidade desse produto. E eu só coloco aqui from form para que ele possa fazer o bind, para que possa melhor fazer a criação desse objeto baseado nas propriedades que estão dentro do formulário. E aí eu chamo agora o método comprar, desculpa, eu invoco agora a mensagem comprar. Na verdade, agora não é uma query, eu não estou retornando informação. Eu estou agora despachando para o mediator um comando, eu quero que ele execute a criação de um novo pedido, tá certo? Então, e depois desse pedido despachado, a gente vai e redireciona o nosso cliente para a relação de pedidos. Essa, por sua vez, sim, é uma query que retorna todos os pedidos criados para aquele usuário, tá legal? Bom, então aqui nada muda em relação à vitrine que a gente viu anteriormente. A diferença está aqui no método, na mensagem comprar, tá legal? Então, se a gente for para a implementação dela, olha só. A interface iRequest, ela não é, eu estou usando uma versão dela que não é tipada como é as outras. Por quê? Porque ela não tem resultado, tá certo? Então, eu tenho aqui as duas propriedades, que é o produto adquirido e a quantidade. Aqui, async request handler, e recebendo como parâmetro a classe comprar. De novo, aqui eu não tenho retorno, tá certo? Aqui eu recepciono as duas interfaces, os dois repositórios. Tá? Aqui a gente tem um problema que é repositório de
pedido, só para ajustar e ficar correto aqui, tá certo? Então, olha só, a gente está recepcionando aqui, repositório de pedidos. Legal. Pronto. Os dois repositórios, agora eu preciso do repositório de produto para poder carregar o produto adquirido e o pedido, que é onde eu vou adicionar o novo pedido criado. E eu estou recebendo também no interior desse comprar handler a interface, a instância do mediator. E a gente já vai entender o porquê disso. Olha só, a classe, o método handle, ele recebe o comprar como parâmetro aqui. O que a gente está fazendo? Instanciando, ou melhor, recorrendo ao repositório de produtos, pegando por aquele produto adquirido, instanciando a classe pedido, adicionando o novo pedido, o produto com a quantidade solicitada pelo cliente e adicionando esse pedido criado no repositório de pedidos. E o mais interessante aqui é que uma vez que o pedido foi criado com sucesso, qual que é a próxima etapa? É emitir a nota fiscal desse pedido. Então, aqui a gente também está recorrendo ao próprio mediator para poder disparar uma notificação. Tá? O mediator nomeia isso aqui como notificações. Ou seja, notificação difere um pouco do que nós vimos até então, que é o iRequest, porque o iRequest eu posso ter apenas um tratador, tá legal? Ao contrário das notificações, que ela pode ter vários tratadores, ou seja, uma vez que um pedido for adicionado, eu posso disparar uma notificação para emitir a nota, eu posso disparar uma notificação para que possam separar o produto do estoque e assim por diante. Tá legal? Então, aqui o que nós fizemos? Nós simplesmente criamos uma notificação chamada emitir, e recorrendo ao próprio mediator que foi abastecido aqui no construtor da classe e chamando o método agora não mais o método send, mas o método publish. Tá? E aí a gente passa o emitir como parâmetro, que por sua vez agora implementa a interface notification, define aqui todas as propriedades que precisam ser passadas para o tratador. E aqui a pequena diferença é o nome da interface que a gente usa para a implementação do nosso tratador. Aqui segue mais ou menos a mesma estrutura. É bem simétrico o modelo que a gente viu até então, que são as mensagens dos comandos e consultas, tá? Que vão e voltam e tem um único tratador, das notificações que podem ter vários tratadores. E aqui, por sua vez, o tratador de emissão de nota fiscal faz com que ele recorra ao repositório de notas fiscais e guarde a nova nota fiscal que foi emitida. Tá legal? Bom, todas essas informações que são solicitadas nos construtores dessas classes que nós vimos, elas acabam sendo automaticamente abastecidas graças à estrutura que o ASP.NET tem de gestão de independência. Tá legal? Como a gente pôde perceber aqui, deixa eu só fazer mais um ajuste aqui. Olha só, como a gente pode perceber aqui, a gente adiciona no Startup os nossos repositórios, que são as dependências que as nossas classes vão necessitar. E eu tenho aqui o Startup do nosso Mediator. Ele automaticamente, quando eu disparar uma mensagem do tipo vitrine, ele vai localizar dentro desse assembly se existe uma classe chamada vitrine handler. E se existir, ele vai pegar e vai instanciar essa classe. E vai recorrer ao gestor de dependências do ASP.NET e saber se existe dentro dele cada uma das exigências que essas classes precisam, que, como a gente pode perceber, elas só precisam do quê? Dos repositórios. Tá? É claro que vão ter classes que vocês vão querer que disparem e-mail, e aí a gente vai precisar criar, por exemplo, um notificador, extrair uma interface dali para poder tornar ele mais dependente de abstração do que de implementação, tá legal? Mas aí,
basta ir injetando isso no construtor ou qualquer outro mecanismo que o ASP.NET tem aqui, que a gente vai poder consumir isso no interior dos nossos tratadores e ter acesso às mais diversas informações, como se a gente estivesse fazendo isso diretamente no controller, tá? A ideia é tornar o nosso controller o mais, entre aspas, burro possível, porque na verdade ele vai servir só para recepcionar a requisição e encaminhar isso via mediator. Toda a orquestração vai estar agora em classes que não estão mais dependentes do runtime do ASP.NET. A ideia é conseguir utilizar isso em qualquer outro modelo de aplicação, tá legal? Bom, eu acho que isso tudo já ficou bem claro. Como eu falei para vocês, quando a gente cria ali a notificação pode ter vários tratadores, mas as nossas mensagens, que são os comandos e as consultas ali, ela pode ter um único tratador. Só que o que vai acontecer? A gente corre o risco de começar a colocar cada vez mais informações dentro do tratador e tornar ele cada vez mais complexo. Tá? Começar a agregar nele cada vez mais funcionalidade, como por exemplo validação, controle de transação, login, enfim, várias outras informações. Então, o que a gente pode fazer? O que o Mediator ajuda a gente nesse quesito, para tentar tornar o nosso código mais enxuto também dentro do tratador? Bom, ele tem aqui um conceito de pipeline. Em princípio, a gente não precisa fazer qualquer ajuste, qualquer customização nisso para poder fazer o Mediator trabalhar, mas ele é extremamente extensível e me permite fazer incorporar essas informações, esses outros recursos, sem precisar poluir os nossos tratadores, tá legal? O nosso tratador ele tem que estar preocupado com aquela regra de negócio específica, com aquela atividade para a qual ele foi construída, não com conceitos com tarefas extras, como por exemplo, mensurar tempo de execução, fazer login, gerenciar transação, validação, autorização, autenticação, enfim. Tá? Bom, como é que eu posso fazer a implementação disso? É extremamente simples, tá legal? Nós temos aqui, ó, eu até criei, não implementei, mas só para criar aqui o esqueleto para depois vocês, com a criatividade de vocês, a ansiedade de vocês podem incrementar isso cada vez mais. Olha só, nós temos aqui uma interface chamada iPipeline Behavior, tá legal? Então a gente define aqui o request e o response, e ele tem também o método handle, tá legal? Que recebe o request, que é a requisição que está chegando para a gente, e depois eu tenho o response. Então, eu tenho aqui o timer, tá legal? O login e o validador. Então, notem que o que eu estou fazendo aqui é só pegando a requisição e passando para ela para frente. Eu não fiz a implementação aqui, salvo nesse caso do timer, que é o caso mais simples, tá legal? Então, olha só, se eu colocar um breakpoint, se eu voltar lá no nosso controller vitrine e colocar o breakpoint aqui, e dentro desses pipelines colocar o breakpoint em cada um deles aqui, quando a gente executar, vocês vão ver que eles vão passar por cada um desses pontos. Reparem o que a gente está fazendo aqui, olha só. Como parâmetro no método handle, ele passa para a gente o next, que basicamente é o quê? É um delegate que ele invoca sempre o próximo handler da nossa cadeia, tá legal? Então, olha só, o resultado depois de executado o método next, desculpa, o delegate que é invocado pelo next aqui, ele me dá o resultado e eu devolvo isso para cima, tá legal? Bom, só que essas classes por si só, elas não funcionam sozinhas. Você tem que aqui explicitamente dizer pro mediator que você quer usar elas, e a ordem que você adiciona elas aqui também é importante, porque acaba sendo a ordem de execução delas. Tá legal? Então, estou falando aqui, ó, adicionando de novo no conjunto de dependências do próprio ASP.NET, eu quero adicione para mim o pipeline behavior do tipo timer, login e validator, tá legal? Então agora, quando eu rodar a minha aplicação e chegar na vitrine, o que vai acontecer aqui, ó? Vale lembrar o seguinte, eu tenho o antes da ação e depois da ação,
tá legal? Eu tenho as duas situações, o pré e o post, tá legal? Então aqui a gente vai entender como isso funciona aqui rapidinho. Olha só. A requisição, o browser está executando aqui, a requisição vai chegar para o nosso Visual Studio aqui. E aí, olha só. Repare o seguinte, ó. Chegou para o meu controller a requisição. Agora, daqui para frente, eu estou falando o seguinte, ó, eu quero disparar a mensagem vitrine para poder executar o vitrine handler, tá legal? Então, olha só, quando é F5 aqui, antes de chegar no meu tratador, ele está passando primeiro por onde? Pelo timer. Então, olha só, eu vou estar executando aqui. A hora que eu der o next, olha só, ele pula para o próximo handler, desculpa, pro próximo behavior aqui, que é o de login. Então, ele vai gravar isso e vai para o next. O next é o que? É o nosso behavior de validação. A hora que ele validar, o next, o que, que é? Agora o next já é o nosso tratador. E aqui onde de fato ele executa a nossa consulta na base e retorna, insere no cache e devolve. Agora, quando ele devolver, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a passar. Só um minutinho aqui. Deixa eu parar aqui novamente, vou tentar executar novamente aqui, só para a gente fazer diferente aqui. Vai passar na ida e também na volta. A ideia é que depois ele volte executando cada um daqueles métodos que ele deixou, concluindo a execução daqueles métodos que ele deixou para trás. Tá? Vamos lá. Só esperar ele executar aqui. Bom, legal. Então, eu vou passar para o próximo, 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 próximo. Tirar o breakpoint daqui. Bom, a ideia, estou com um pouco de dificuldade para fazer o debug funcionar aqui, mas a ideia é que você tenha o pré e o post dos behaviors, tá? Para poder interceptar a chegada e a volta da requisição, segregando aí algumas outras funcionalidades para não fazer com que o teu controller fique, o teu tratador fique muito inflado com outras atividades que talvez a gente pudesse delegar, tá? Aqui, olha só, passei pelo next, agora eu estou voltando, ó. Então ele vai voltando pelos behaviors até devolver a requisição para o runtime do ASP.NET. Uma coisa interessante aqui é que um desses behaviors podia ser o nosso caching, tá? Eu não precisaria ter o interior do nosso tratador o caching. Tá? Então, ali a gente poderia externalizar isso e colocar isso aqui. Para quê? Para tornar cada vez mais o nosso tratador com menos informação. Aqui a gente pode perceber que tanto o tratador que a gente tem, que retorna a vitrine, quanto o que retorna os detalhes do pedido, ambos têm que ficar lidando com o caching. Tá? Então, quer dizer, o código está sendo duplicado. Se eu levar isso, por exemplo, para um behavior, eu implemento isso uma vez só. E aí, independentemente de onde eu use o caching, basta eu plugar isso ali e automaticamente o mediator faz o disparo disso e, consequentemente, faz o caching de qualquer um das entidades que a gente queira otimizar a resposta para os nossos clientes. Tá legal? Bom, eu acho que ainda existem outros recursos aqui para explorar no Mediator, mas com esse overview eu acho que já dá para a gente ter uma ideia legal
do que a gente pode fazer para tornar o nosso código cada vez mais enxuto, cada vez mais simples e de fácil teste, de fácil testabilidade, tá legal? Porque aqui ele permite você plugar aqui um projeto de teste e fazer toda a validação dos testes. É totalmente plugável aqui, extensível, para que eu possa também tornar os testes muito simples de serem inscritos, tá legal? Bom, acho que ainda há, voltando a falar aqui, coisas para a gente explorar mais no Mediator, mas com esse overview que a gente deu aqui, eu acho que dá para começar a mostrar o caminho das pedras aí e cada um de vocês poder implementar isso no dia a dia, tornando aí os controllers das nossas aplicações web, nossas aplicações ASP.NET, muito mais simples e otimizadas, direto ao ponto do que a gente precisa utilizar. Tá? Lembrando que para a Web API segue a mesma regra. Tá legal? Bom, pessoal, acho que por hoje era isso. Tá? Qualquer problema, dúvida, questionamento, pode mandar aí através do meu site que a gente vai trocando as ideias. Valeu, pessoal.